Olá, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá corrigir a lição de casa de português do dia 24 de novembro. Okay? Lição eu passei na aula passada, no dia 17 de novembro, que era para vocês fazerem em casa. Então, vamos lá. Era da página 202 até a página 207. Então, primeiro, vocês tinham que ler o texto e fazer o que se pede, né? Notícias de Roma dando boas-vindas a um bebê. Okay? Então, o texto era na página 202 e página 203. A questão 6. O que você achou da história de Deméter e Perséfone? Aí aqui a gente teria que conversar, né? A gente teria que estar na escola para conversar, como não estamos, vocês vão somente escrever aqui. Depois releia a história e escolha 3 palavras que você não conhece muito bem. Com a ajuda de um dicionário, escreva os significados delas. Ok? Então, de todo o texto aqui que você leu, vocês vão escolher 3 palavras que vocês quase não ouviram falar. Ok? Por exemplo, essa palavra aqui, ó, crepundia. O que é crepundia? Vocês vão escrever ela aqui, crepundia, pesquisar lá no dicionário qual é o significado desta palavra e escrever na frente. Depois volta lá no texto, vê uma outra palavra, tá? O texto pode ser da página 202 até a página 203, até acabar o texto. Acha uma outra palavra que vocês não sabem o significado, faz a mesma coisa. Escreve a palavra, procura o significado no dicionário e escreve na frente. Ok? Essa aqui é pessoal, então eu vou corrigir por e-mail quando vocês me mandarem. Ok? Lá na página 204. Como vimos anteriormente, as palavras podem apresentar mais de um significado. Encontre em um dicionário a palavra planta e depois relacione os significados a seus respectivos termos. Então, aqui ele tem A. O espinho entrou na planta do meu pé. B. A menina planta-se na porta para esperar sua amiga. C. Juliana rega a planta todos os dias. D. O engenheiro desenha a planta do prédio. E E. O homem planta uma árvore no quintal. Estão percebendo aqui que em todas as alternativas aparece a palavra planta, porém em significados totalmente diferentes. Okay? Nem sempre ela vai ter o mesmo significado. Então, aqui vocês têm que classificar entre A, B, C e D essas palavras aqui. Ok? Então, vamos lá. Vou colocar aqui e vocês vão corrigindo aí no livro de vocês direitinho. Então, o espinho entrou na planta do meu pé. Ele está se referindo a um vegetal, a colocar-se ou postar-se, ao plano detalhado de um imóvel, a parte do pé que se assenta no chão, ou fincar uma semente na terra. Tá? Então, a alternativa A, ela está se referindo à parte do pé que se assenta no chão. Ok? A B, a menina planta-se na porta para esperar a sua amiga. Então, a alternativa B está se referindo a colocar-se ou postar-se. Juliana rega a planta todos os dias. Está querendo se referindo a um vegetal. O engenheiro desenha a planta do prédio. Questão D está se referindo a um plano detalhado de um imóvel. E o homem planta uma árvore no quintal, está se referindo a fincar uma semente na terra. Ok? Então ficou C, B, D, A e E. Ok? Questão 8. Não esqueçam de colocar o correto, tá, pessoal? Questão 8. O dicionário, além de outras funções, serve também para tirar dúvidas sobre a ortografia das palavras.
Consulte-o e indique em cada dupla das palavras apresentadas a seguir a que está escrita corretamente. Então, qual dessas palavras aqui, qual dessas alternativas está escrito corretamente? Ok? Então, a palavra néctar com acento no E e com C, ok? Diferente do néctar com QU. A palavra coragem com G e não com J. E a palavra azar com X e não com S. Não fica um assar, tá? Que na verdade também está errada, porque assar é com 2 S. Ok, pessoal? Então, vocês vão corrigindo e vão colocando aí também, se acertarem, coloquem o correto, se não acertar, corrige. E aí na 9, sobre o significado das palavras, é correto afirmar que todas as palavras apresentam apenas um significado que pode ser descoberto unicamente pelo contexto. Está errado. As palavras têm origem em somente um lugar do mundo? Errado. No dicionário, cada palavra recebe, além de outras informações, um conjunto de acepções, a que chamamos de verbete. Ok? Então, a alternativa correta é a alternativa C. A D. No dicionário é possível consultar apenas o significado das palavras? Errado. E E. O significado das palavras não é influenciado pelas culturas. Também está incorreta. Então, na 9, alternativa correta, letra C, de casa. Vamos para a página 205, questão 10. Então, aqui vocês tinham que indicar as palavras que são completadas com C cedilha. Ok? Teria que fazer um X na palavra. Então, acontecia, não tem C cedilha. Purificação, tem C cedilha. Casamento, não tem. 16, não tem. Feitiços, tem. Nascimento, não. Notícias, não. Pescoço, sim. Apreciar, não. E refeição, sim. Ok? São essas 4 palavras que têm o C cedilha. Questão 11. Nas palavras indicadas no exercício anterior, o C cedilha representa qual som? Então, a resposta é essa aqui. O C cedilha representa o som de S. 12. Reescreva as palavras não assinaladas no exercício 10, inserindo a letra ou o dígrafo que completa corretamente cada uma delas. Okay? Então, se a gente não colocou o X, a gente tem que escrever corretamente aqui. Então, eu tenho a palavra acontecia, casamento, tá? Então, acontecia é com C, casamento com S. Depois eu tenho 16, tá? Que são 2 S's. Depois eu vou ter nascimento, que é o dígrafo SC. Depois eu tenho notícias, que é com C. Não posso esquecer o acento, tá, pessoal? Presta atenção nisso. E por último, eu tenho apreciar, que é com C. Ok? São essas as palavras que eu tenho que escrever aqui na questão 12. E das palavras reescritas no exercício anterior, em qual delas a letra ou dígrafo usado não tem o som de C cedilha? Ok? Aqui é somente uma palavra, que é casamento. Ok? Espero que vocês estejam acertando aí, que vocês tenham feito a lição com bastante atenção. Isso aqui é bem
fácil de fazer. A gente já estudou isso aqui antes. E na questão 14. Em um dicionário, o nome dado ao conjunto de acepções de uma palavra é a alternativa B de bola, verbete. Ok? Coloquem o correto aí no livro de vocês. Página 206. Aqui na 206, ele está dizendo produção de verbetes, dicionários de herói. Vimos que um verbete é a definição de uma palavra ou expressão no dicionário. É, portanto, um texto que ensina. Assim, o autor de verbetes precisa conhecer com exatidão o assunto sobre o qual escreve, uma vez que ele deve explicar sucintamente o significado de uma palavra. Pressupõe, então, que a pessoa que escreve um dicionário tenha amplo domínio da língua portuguesa. Você já tem que saber bastante da língua portuguesa para poder escrever o dicionário dela. Em livrarias e bibliotecas, é comum encontrar livros que mostrem no título a palavra verbete como verbetes da área de direito. Verbetes sobre o amor ou verbetes para ser feliz. Nesses livros, os autores selecionam as palavras e expressões que tenham características em comum e explicam-nas com as próprias palavras, o que resulta em um livro de linguagem mais acessível, ou ainda em uma obra de tom poético. Neste capítulo, você já leu histórias da mitologia grega. Nelas, os deuses e os semideuses são considerados heróis, bravos e destemidos. Pensando nisso, que tal produzir um dicionário chamado Verbetes de Heróis e Heroínas? Ok? Então, vocês vão ter que construir esse verbetes dicionário seguindo os passo a passo. Então, o que ele está falando? Para produzir um dicionário de verbetes de heróis e heroínas, siga o passo a passo. Primeiro, vocês vão selecionar 5 personagens que você julgue heróicas como super-heróis dos quadrinhos. Então, são 5 personagens que vocês gostam bastante. Escolha personagens, que sejam importantes para vocês, tá? 5. Depois, caso essas pessoas não tenham nome, dê a elas um nome de heróis. Pode ser com base no nome real delas. Então, você pode escolher o Super-Homem, por aí vai. Eu não vou ficar citando o nome, senão vai ficar muito fácil para vocês. Ok? Professora, mas eu não sei o nome daquele super-herói, eu gosto e tal. Você vai inventar um nome para ele. Se ele tiver o nome e você souber, utilize o nome. Se não souber, cria um nome para eles. Com suas próprias palavras, descreva essas pessoas, explicando por que tais características fazem com que elas sejam especiais para você. Então, vocês vão descrever das características dessas pessoas. Depois, organize as informações em formas de verbete de um dicionário. Então, consulte o dicionário para saber como proceder. Lembre-se que o rascunho deve ser feito no caderno e a versão final na folha de produção de texto, lá no final do livro. Ok? Então, vocês vão olhar lá, a página 207. Então, você procura, página 206, quer dizer. Então, vocês vão procurar esta página aqui, ó. Tá? Aqui em cima ele está escrito, atividade 186, produção de verbetes, dicionário de herói, página 206. Então, faz o rascunho no livro de vocês, bonitinho, dá as características, ok? Depois vocês vão ver lá o verbetes, ou seja, coloca as características, palavras, tudo em ordem alfabética, bonitinho, coloca o significado lá direitinho. E aí depois, teria que se reunir com os colegas para trocar. A gente, infelizmente, por conta da pandemia, não podemos fazer isso. Vocês vão enviar para o meu e-mail para que eu possa corrigir. Ok? E aí na página 207.
Com base no quadro e no que você aprendeu sobre verbetes, relacione as colunas. Então, eu tenho as palavras aqui, mãe, na B, late.vug.mater, e na C, o C entre parênteses, o S.F. Tá? Então, vocês vão ter que me dizer qual que é a origem da palavra, qual a classe gramatical e qual é a entrada. Espero que vocês estejam pensado bastante, feito com atenção em tudo que nós estudamos, tá? Então, a palavra mãe, aqui nesse caso, é a entrada. Então, é a letra A. O late, vulg, mater seria a origem da palavra. Então, alternativa B. E o C, que ele está falando aqui, S.F, é a classe gramatical, ou seja, o substantivo feminino. Ok? Então, eu tenho a entrada, que é a palavra que está chamando a atenção, a origem da palavra, de onde ela está sendo originada, e aí o SF é a classe gramatical. Ok? O que significa SF? Aqui ficou fácil que eu já dei a resposta, né? Substantivo feminino. Ok? Questão 4. Os verbetes de dicionários costumam ser organizados como? Pela cor das palavras, pelo tamanho das palavras, pela ordem alfabética, pela idade das palavras ou pela sílaba tônica das palavras? Alternativa C, pela ordem alfabética. No dicionário, há várias definições de uma mesma palavra. Costumam ser separadas por... Então, as palavras aqui, ó. Que ele tá dando os resultados. As definições. Então, elas estão sendo separadas por ponto, ponto e vírgula, travessão, dois pontos ou hífen. Então, a alternativa correta são ponto e vírgula. Toda vez que você quiser separar uma palavra da outra, você pode utilizar o ponto e a vírgula, tá? Ou seja, o ponto em cima e a vírgula embaixo, tá? Esse símbolo aqui, ó. Ok? Então, aí vocês coloquem o correto, que nós corrigimos a lição de casa. Não esqueçam de pôr a data de hoje, de 24/11. E aí, página 208. Aqui ele vai falar sobre ditongo. O tempo passa, mas certas histórias e personagens permanecem para sempre no imaginário das pessoas. Os mitos e as lendas são prova disso. Há figuras míticas que sobrevivem há séculos e ainda hoje são conhecidas do grande público. Há ainda aquelas que são constantemente inseridas em nossas histórias. Foi o que fez Monteiro Lobato, grande escritor brasileiro de literatura infantil, valendo-se da figura do centauro, própria da mitologia grega, para criar a narrativa intitulada O Centaurinho, da qual participam também as famosas personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Emília, Pedrinho, Visconde de Sabugosa e a Dona Benta. Tá? Então, aqui tem a imagem do centauro, que é o ser fantástico, que é metade homem, metade cavalo. Então, vamos lá. Leia o texto com atenção para saber um pouco mais sobre ser mitológico e espetacular que é centauro. Então, aqui ele fez a historinha, ok? Coloca a data de hoje, página 209. O Centaurinho. O fato mais importante daquele ano
foi a trazida de um centaurinho para o mundo moderno. Toda a gente sabia o que era centauro, um ser metade homem, metade cavalo. E não havia quem não tivesse visto uma pintura qualquer de centauro. Mas centauro de verdade, nunca ninguém virá nenhum, nem seco ou empalhado nos museus. E vai senão quando que é que aparece no sítio de Dona Benta, em companhia de Pedrinho, Emílio e de Visconde de Sabugosa. Quando voltaram da Grécia Antiga, depois das famosas 12 façanhas de Hércules. Um centauro vivo, o centaurinho meio a meio, nome com quem Emília batizou o potro de centauro, que Hércules havia capturado nos campos de Argólida. Era um bichinho selvagem que rapidamente se educou. E quando os 3 pica-pauenses voltaram para o sítio, ele veio também, por gosto e não à força. Então ele quis vir por vontade própria. A volta da Grécia foi feita por meio do pó do pirnim-pim-pim, cujo funcionamento todas as crianças conhecem. E pronto, estavam chegados ao sítio do Pica-Pau Amarelo. O que foi a vida de meio a meio no sítio de Dona Benta requer para ser contado um livro de 300 páginas e talvez um dia apareça com título Um Centauro no Mundo Moderno. Okay? Então, eu teria que criar um livro com todas essas páginas aí para contar tudo o que ele viveu lá no sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, página 210, põe a data. Pode-se afirmar que o Centaurinho narra o conto um tanto inusitado das personagens do sítio, entre os quais uma boneca de pano e um boneco feito de sabugo de milho, ambos falantes, com um ser criado muito tempo atrás, lá na Antiguidade Clássica. Tanto as histórias inventadas quanto a vida real são repletas de encontros. Até mesmo na língua falada, no dia a dia, há encontros importantes, você sabia? Os ditongos são grandes exemplos disso. Para compreendê-los, observe as palavras a seguir, retirada do texto. Então, eu tenho centauro, museus, Emília, Grécia e sítio. Então, ditongo, ó, eu tenho 2 vogais aqui, 2 aqui, ok? Ah, como que eu separo a palavra? Mu, ze, us. E, mi, lha. Cre, si, a. Sítio. Como que eu separo a palavra sítio? Ok? E aí é onde eu encontro o meu ditongo. Os ditongos, destacados nas palavras, nada mais são do que um encontro entre uma vogal e uma semivogal, ou ao contrário, entre uma semivogal e uma vogal. Assim que entramos na escola, aprendemos o que é uma vogal. Mas você sabe o que é uma semivogal? Então, as vogais são A, E, I, O, U. Pronuncie em voz alta a palavra sai. Vamos lá. Sai. Prestando atenção ao acento. Ah, então ele tem um acento. Então, ó, sai. Ok? Se não tivesse o acento, seria sai. Como eu tenho um acento, sai. Agora, pronuncie uma palavra muito semelhante, que foi a que nós pronunciamos. Ok? Então, um acento, pessoal, muda a palavra. Sai, sair. Sai daqui. Eu saí daqui. Você percebeu como a letra I foi pronunciada de modo diferente nas 2 palavras? No primeiro caso, o som da letra I foi emitido de maneira mais forte, mais intensa. Dizemos então que ela é uma vogal. Já no segundo caso, como a pronúncia foi mais fraca, afirmamos que ele é uma semivogal. Então, quando ele está no som mais forte, ele se tornou uma vogal.
Quando ele está no som mais fraco, ele é uma semivogal, tá? Então, semivogal é um som de vogal pronunciado de maneira fraca. Observe mais duas palavras para compreender melhor a noção de semivogal. Saúde, saudação. Então, saúde, saudação. O som ficou mais fraco. Pronuncie as palavras prestando atenção ao som que corresponde à letra em destaque. Em qual dos dois casos o som foi pronunciado mais fortemente? No saúde ou no saudação? Você acertou se respondeu que foi na palavra saúde. Então, dizemos que a letra U em saúde representa uma vogal. Já em saudação, com um som mais intenso, ela representa uma semivogal. Tá? Então, quando ele tiver o som mais forte, ela é uma vogal. Quando ela tiver o som mais fraco, ela é uma semivogal. Agora que você já sabe o que é ditongo, que é o encontro de uma vogal com uma semivogal, é importante considerar algo fundamental. Os sons que formam um ditongo sempre permanecem juntos na mesma sílaba. Isso significa que ao dividirmos uma palavra silabicamente, não podemos tirar a vogal da semivogal. Elas têm que ficar juntas. Ou seja, não podemos tirar a vogal da semivogal que forma o ditongo. Retomando-se as palavras listadas anteriormente, divisão fica mostrada como no quadro a seguir. Então, centauro, ó, a vogal e a semivogal estão juntas na mesma sílaba. Sem, tal, pro, mu, Zeus, e, mi, lha, Grécia, si, cho. Ok? Então, eu tenho o encontro do ditongo, que é da vogal, com a minha semivogal na mesma sílaba. Ok? E aí, a atividade que vocês vão ter que fazer é da página 112 até a página 115. Então, leia as palavras e circule o ditongo de cada uma delas. Então, primeiro vocês vão ler com bastante atenção as palavras e circular somente onde está o ditongo, que é o encontro da vogal com a semivogal. Na 2, agora reescreva as palavras do exercício anterior, separando as sílabas. Então, vocês vão escrever beijo, separa a sílaba aqui. Tá? Então, coloca beijo, separa ela. Caule, separa queijo, automóvel, peixe e paixão. E separa as sílabas, tá? Ó, separando as sílabas. 3. Como vimos anteriormente, o encontro entre uma vogal e uma semivogal, ou vice-versa, é chamado de ditongo. Tá? Então, eu posso ter uma vogal e uma semivogal, ou uma semivogal com uma vogal. É chamado de ditongo. Com base nisso, identifique nos ditongos das palavras seguintes a vogal e a semivogal. Exemplo, água, semivogal mais vogal. Tá? Então, aqui na questão 3, vocês vão ter que me dizer, na palavra viu, é semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal? É isso que vocês vão ter que fazer nessas 5 palavrinhas aqui. Tá? Dizer o que vem primeiro. Se vem a semivogal e depois a vogal, ou se vem a vogal, depois a semivogal. E aí, na questão 4, é correto afirmar que ditongo é o quê? Qual dessas alternativas está correta? Tá? Na 5, vocês vão ler esse texto. Okay? Aqui nas perguntas, vocês não precisam escrever nada, somente responder na cabeça de vocês. E aí, na página 214, vocês coloquem a data, ok? Aí na página 214, leia o fragmento do texto O Centaurinho para responder as perguntas de 6 a 8, desculpa. Ok? Então, vocês vão ler esse trecho aqui. Mas centauro de verdade, nunca ninguém virá nenhum.
nem seco ou empalhado nos museus. E vai-se não quando que é que aparece no sítio de Dona Benta, em companhia de Pedrinho, Emília e do Visconde de Sabugosa. Quando voltaram da Grécia Antiga, depois das famosas 12 façanhas de Hércules. Então, com base nessa historinha aqui, nesse trecho, tá, da história do Centaurino, vocês vão responder na questão 6, 7 e 8. Então, a 6. Retire desse trecho as palavras que contenham ditongo. São 6 palavrinhas que vocês vão ter que achar aqui. Separe as sílabas das palavras que você escreveu no exercício anterior. Então, das 6 palavras que você escreveu aqui que tenha ditongo, você vai separar elas aqui. E em quais das palavras escritas a semivogal do ditongo está antes da vogal? Então, das 6 palavrinhas que vocês acharam aqui, qual que a semivogal está antes da vogal? Vocês vão ter que escrever essa palavra aqui. Ok? Ou uma palavra ou as palavras. Na verdade, são 2 palavras, tá, pessoal? Vou dar uma dica para vocês aí, fica mais fácil. E na questão 9, observe as palavras relacionadas a seguir e forme palavras com elas, tá? Vocês vão escrever 10 palavras que dá para formar aqui, pelo menos. Ok? Palavras que existam. Ok? Vai desembaralhando as letrinhas, as sílabas e vai formando as palavras. Ok? Então, assim, toda vez que vocês utilizarem a palavra, vocês vão fazer isso daqui, ó. Ah, eu usei, por exemplo, aqui, ó. Vou dar uma dica que essa palavra não vai servir para vocês fazerem, tá? Casar. Então, eu escrevo casa lá embaixo e pinto aqui, ó. Casa. Eu já sei que eu usei essas aqui, tá? Ou então, se vocês quiserem usar o sa e o ka para outra palavra, também pode utilizar. Aí fica mais fácil para vocês montarem as palavras. Ok? E aí, na página 215, assinale a alternativa cujas palavras apresentam encontros vocálicos classificados como ditongo. Qual dessas alternativas aqui, dessas 5 alternativas, ele tem um encontro vocálico, tá? Encontro de 2 vogais que são considerados ditongo. Vai ter que assinalar uma alternativa. Depois, separe as sílabas das palavras que estão na alternativa correta do exercício anterior. Okay? Então, primeiro descobre qual é a alternativa, depois você vai separar as palavras aqui embaixo. E na questão 12, você já sabe que as palavras da língua portuguesa são formadas pela combinação das 26 letras do alfabeto. Da mesma maneira, sílabas iguais podem formar palavras diferentes. Será que você conhece muitas palavras? Nesse exercício, você vai descobrir isso, enquanto testa a sua criatividade. Em cada quadrinho, há uma sílaba diferente. O desafio é juntar as sílabas disponíveis para compor palavras. Quanto mais palavras formar, melhor. Observação. As imagens que aparecem dentro do quadro servem de dicas. Ok? Então, eu tenho essas imagens aqui. Eu posso considerar essas 4 palavras. E aí, vocês têm que formar mais palavras, tá? Também, no mínimo, 10 palavrinhas aqui para vocês formarem. Ok? Combinado? E aí, assim que vocês terminarem, vocês mandam lá para o meu e-mail para que eu possa fazer a correção. Ok, pessoal? Então, até a próxima aula. Um beijinhos.